Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. A aula de hoje intitulada Rima. Você sabe o que é uma parlenda? Parlendas são versos recitados para crianças que servem para diversão e também para desenvolvimento da memória. Vamos ler essa parlenda que está aí na tela. Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. Touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. Buraco é fundo, acabou-se o mundo. As parlendas são da cultura popular de um povo. Algumas palavras podem variar dependendo da região e de quem pronuncia, já que ela é transmitida pela fala, ela é transmitida pela cultura oral. E o que a gente pode analisar escutando essa parlenda que eu li para vocês? Aqui, no final das palavras, elas têm alguma coisa em comum, ó. Domingo, cachimbo, barro, jarro, ouro, touro, valente, gente, fraco, buraco, fundo, mundo. Domingo, cachimbo, esses sons do final da palavra se parecem, não é? As duas terminam em o, com som semelhante. E aqui, barro e jarro, elas terminam exatamente com a mesma terminação, o arro. Ouro e touro, as duas terminam com ouro. Valente, gente, essa duplinha também termina com ente. Fraco e buraco, as duas repetem um raco. Fundo e mundo, as duas terminam com undo. Então, por que fica fácil das parlendas servirem para memorização? Por causa das rimas. Então, como a parlenda tem bastante rimas, elas podem ser usadas para memorização. Nós vamos ver por que mais adiante. Agora, o que são rimas? Rima é essa repetição de sons no final das palavras, que podem ser idênticos, a repetição pode ser igualzinha ou muito similar, como aqui nesse exemplo. Rosa cheirosa é uma repetição igualzinha, porque no final de rosa a gente vê o osa e no final de cheirosa a gente também vê o osa. Onde nós encontramos rima? Onde é muito comum a gente encontrar as rimas? Em muitas canções, em muitas músicas de diferentes estilos, como rap, música popular brasileira, e também em muitos gêneros textuais, como poemas, como parlendas, como eu já disse para vocês no início, e em muitos outros. E também não é uma regra, não são todas as músicas que têm rimas e não são todos os gêneros textuais, poemas, parlendas que têm rimas, mas em muitos deles eles aparecem. É bem comum encontrarmos em poemas e em músicas. E o que as rimas, por exemplo, fazem nas músicas e nos poemas? Eles dão estilo e também dão ritmo, melodia e nas músicas auxiliam na memorização das letras, auxiliam na memorização das parlendas, facilitam, por exemplo, que as crianças guardem as letras das parlendas e assim consigam memorizar. Por isso é uma técnica de memorização boa para as crianças. Elas conseguem guardar várias coisas assim, várias parlendas. Agora vamos praticar um pouco. Nessas duplas de palavras, profissão. Profissão rima aqui com munição. Apesar de não serem escritas com a mesma letra, o final se repete, o som, né, do final se repete. Profissão, munição. Apesar de profissão ser com dois S, A, O, tio, e munição ser com C cedilha, A, O, tio, o som fica o mesmo no final. Profissão, munição. E agora, aça e uva passa. Aqui é a mesma coisa, não é? Aqui também a gente poderia combinar aça com linhaça também, apesar de não ser escrito da mesma forma, o som é o mesmo.
E trapaça também pode ser combinado com linhaça e também pode ser rimado com vapaça, justamente porque o som é o mesmo no final. Agora aqui, você pode ver que trapaça e emagreça têm as mesmas duas letras no final, mas elas rimam? Não, elas não rimam, porque o som fica diferente, ó. Trapaça, emagreça, viu? O som fica diferente, então não fica um som rimado. Agora, emagreça, com o que rima? Rima com Vanessa, que é escrito com dois S, mas o som fica o mesmo de emagreça. Então, como rima é o mesmo som no final da palavra, elas rimam, elas combinam, não é mesmo? E agora, osso rima com caroço. Porque, apesar de não ser a mesma escrita, é o mesmo som, osso e osso, osso e caroço, não é mesmo? Agora, vamos para mais essas palavras aqui. Vamos continuar praticando. Jornal e mingau. Jornal e mingau, apesar de não serem escritos da mesma forma, o final tem o mesmo som, o som de AU. E, Fernanda, por que a L aqui fica com som de AU? Porque L em final de palavra tem som de U. Então, jornal e mingau ficam com o mesmo som aqui, porque a L no final de palavra fica com som de AU. Então, eles rimam. A mesma coisa aqui. Dedal rima com pau. Animal rima com sarau. Todos ficam com esse som de AU no final. Anel, chapéu. Esse EL fica com o mesmo som desse EU, já que esse L aqui no fim de palavra fica com o som de EU, que é o mesmo som que fica em chapéu, que termina com EU e ele tem som de EU. Papel e céu, pincel e véu. E aqui, anil, partiu. E L aqui fica com som de IU, rimando então com partiu, que também tem som de IU. Funil, sumiu, fuzil, caiu. Elas ficam rimando então. Então vamos repetir. L em fim de palavra fica com som de U. Por isso que a gente consegue rimar essas palavras que terminam em U com essas outras palavras que terminam em L, porque elas ficam com o mesmo som, apesar de não serem escritas da mesma maneira. Agora, recapitulando. A repetição de sons iguais ou muito similares na terminação de duas ou mais palavras é a rima. A rima, então, é muito comum em músicas, como rap, e em poemas ou parlendas, entre outros gêneros musicais e gêneros textuais. E a letra L em final de palavra tem som de U. Por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!